Observe a figura. Sabe-se que AC igual a 3 centímetros e BC igual a 5 centímetros. Nessas condições, a medida de AD é em centímetros 15 oitavos, 13 oitavos, 15 sétimos, 12 sétimos ou 13 sétimos. Segundo dados do enunciado, esta medida AC mede 3 centímetros. BC, que esta medida, mede 5. E pede para calcular a medida de AD. Para chegar até a medida de AD, nós teremos que novamente usar semelhança de triângulos. Ou seja, relacionar esse triângulo com esse aqui, esses dois aqui em azul. Detalhe importante, observem que esta medida aqui faz parte de uma figura que apresenta 4 ângulos retos, portanto 4 lados iguais, um quadrado. Esta medida de AD que nós temos que calcular eu vou chamar de x. Então, se esta medida é x, cada uma das outras também é x. O que eu concluo a partir daí? Que a base desse triângulo aqui mede x e que a altura desse triângulo aqui também mede x. Aí, vamos relacionar os dois triângulos, ou seja, relaciono altura com altura e base com base. O que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, esse lado mede 3, esse aqui mede 5. Eu vou precisar de toda esta base aqui, ó. E para calcular essa base, eu terei que aplicar o teorema de Pitágoras, ou então usar os chamados números pitagóricos. Observem, 5 e 3, aqui só pode entrar um valor, medida de AB que vai ser 4. Mas como é que eu sei isso? Porque os números pitagóricos são 3, 4 e 5. Agora, se eu não lembrar dos números pitagóricos, eu aplico o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que no triângulo retângulo, e esse aqui é porque apresenta 90 graus, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo a equação, eu vou comprovar que essa medida toda aqui vale 4. Então nós temos aqui x, que representa a base do triângulo e a altura desse outro triângulo aqui. Vou relacionar agora, pessoal, veja bem, altura com altura, depois a base com a base. Um detalhe importante, quanto é que vale essa altura? Vale 3. Essa aqui mede x. Então eu vou dizer que 3 está para x, ou seja, 3 sobre x igual a quem? Relaciono a base desse triângulo aqui, que é 4, com a base desse triângulo aqui, ó. Veja, relacionei altura com altura, agora base com base. Pensa comigo. Quanto é que mede todo esse valor aqui? 4. Se eu chamei esse lado de x, para calcular esse valor, qual é o cálculo que eu faço? Eu pego 4 menos x. Fazendo toda essa medida menos essa aqui, sobra essa. Conclusão, preste bem atenção. Vou dizer que 13 está para x, assim como 4 está para quem? Para 4 menos x. Fazendo esse cálculo, conforme eu vou demonstrar no quadro, chegaremos até uma das alternativas corretas. Fazendo esse cálculo, conforme eu vou demonstrar no quadro, chegaremos até a alternativa correta. Observando a figura dada, vimos que aqui temos 1, 2, 3 triângulos, triângulo maior BAC, 3 triângulos, e uma outra figura que apresenta 4 ângulos retos, 4 ângulos iguais. Sendo que, na figura dada, o lado AC mede 3 centímetros. Vamos colocar aqui a medida dele, que é 3 centímetros. O lado BC, que é esse lado aqui, mede 5 centímetros. Falta eu determinar a medida do lado AB. Temos aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Tendo a medida desses dois lados, 5 e 3, através dos chamados números pitagóricos, eu determino a medida do lado AB, que mede 4. Os números pitagóricos são representados por 3, 4 e 5 e os seus múltiplos. Agora, vamos supor que você não lembrasse desses números pitagóricos. Tendo esta medida e essa, através do teorema de Pitágoras, eu poderia chegar tranquilamente à medida do lado AB. O que diz o teorema de Pitágoras?
que num triângulo retângulo, e esse aqui é um triângulo retângulo, apresenta aqui um ângulo de 90 graus, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, é o lado que está na frente do ângulo reto, é 5. Logo, a hipotenusa é 5, eu tenho esse cateto que é 3, e esse aqui que eu chamaria de x, se você aplicar o teorema de Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado, mais, chamaria esse aqui de x ao quadrado. Então, o que que acontece? Olha só, 5 ao quadrado é 25, igual a 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Troca o 9 de lado, passa do segundo ao primeiro membro. 25 menos 9 dá 16. 16 é igual a x ao quadrado. Isso aqui implica que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Como o x representa uma medida, não pode ser negativo. Conclusão, x é igual a 4. Raiz de 16 é 4. Vejam que eu já tinha calculado 4, mesmo antes de usar Pitágoras. Por quê? Porque eu usei aqui os números pitagóricos. Através do Pitágoras, eu comprovei que a medida desse lado da B é 4. Agora, ele está pedindo para calcular a medida de AD. AD é esse valor aqui, ó. Vou chamar essa medida aqui de x. Como eu disse, nesta figura nós temos 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, se ela apresenta 4 ângulos iguais, apresentará 4 lados iguais. Conclusão, se esse lado é x, esse é x, x e x. Bom, a medida do lado AD, então, é dada pelo x. Só que uma coisa, para chegar à medida do x, eu terei que aplicar novamente semelhança de triângulos, relacionando os lados homólogos, ou seja, os lados que exercem a mesma função na figura. Então, vou relacionar a altura com altura e base com base. Pergunto, quanto é que mede a altura desse triângulo aqui? Mede 3. Vou relacionar com a altura desse triângulo aqui, que mede x. Agora pergunta, quanto é que mede essa base toda? Mede 4. Eu preciso saber o valor dessa base aqui, então presta bem atenção. Se essa medida aqui é 4 e se essa aqui é x, para saber o valor daqui eu pego 4 menos x. Calcularemos a partir daí o valor do x. Então observe, relacionando a altura com a altura, ou seja, 3 está para x. Coloca aqui, ó. 3 está para x. Assim como essa base toda, 4, está para esta base aqui que mede 4 menos x. Aplicando proporção, nós vamos determinar o valor do x. Multiplica extremos e meios, ou seja, 3 que multiplica 4 menos x é igual a x vezes 4, que dá 4x. Elimina o parênteses, multiplica o 3 pelo 4 e pelo menos x. Mais vezes mais dá mais, 3 vezes 4 é 12, mais vezes menos dá menos, 3 vezes x dá 3x, que é igual a 4x. Passa o menos 3x para o outro lado, com o sinal trocado, evidentemente, eu terei 12 igual a quanto? A 4x mais 3x. 4x mais 3x dá 7x, que é igual a 12. Como nós queremos calcular o valor do x, que representa essa medida aqui, o que eu faço? Isolo o x. O 7 está multiplicando, troca de lado dividindo. Então eu tenho que x é igual a 12 sobre 7, que é o resultado final. Logo, a medida de AD, que é esta medida aqui, corresponde a 12 sobre 7, cuja alternativa correta é opção D. Conforme verificado, para esse teste, a alternativa correta, opção D, 12 sobre 7.